Olá, muito boa tarde, boa noite, queridos amigos. Sejam bem-vindos a esta aula Filosofia e Vida com o Padre Romão, sempre na temática de exatamente lançarmos as bases para a compreensão dos temas filosóficos e discussões filosóficas. Portanto, nesta aula vamos falar das características da investigação científica. Como o meu amigo sabe, toda investigação tem um fim, tem um objetivo e tem exatamente as suas características próprias. A matemática tem sua característica, a informática tem sua característica, a filosofia também tem características específicas para a sua investigação. Porque muitas vezes podemos correr o risco de fazermos uma simples lucubração mental e pensarmos que já somos filósofos, estamos a fazer filosofia. Portanto, antes de terminar a discussão sobre a definição da filosofia, estamos no mesmo campo da definição da filosofia, será útil especificar algumas das características da investigação filosófica. Claro, não falaremos todas porque são variadíssimas. A primeira característica, as discussões filosóficas não são motivadas por falta de informações factuais. Okay? De modo geral, debates filosóficos surgem mesmo quando as partes em conflito estão de pleno acordo quanto a todos os factos. As discussões são mais propriamente divergentes quanto à interpretação ou ao valor. Como ilustração, suponhamos que duas pessoas estejam discutindo acerca das respectivas características de dois automóveis. Estão de acordo quanto aos itens, como o custo dos carros, quilometragem por litro e a velocidade de aceleração. Mas não chegam a um acordo sobre qual dos dois carros é o melhor. Portanto, o problema não é um problema factual, ao menos não diretamente. Segunda característica, os problemas filosóficos raramente são solucionados por um apelo aos factos. Embora seja sempre possível que algum facto ou um conjunto de factos possa resolver uma discussão filosófica, é altamente improvável. Voltemos para o nosso exemplo da falta de acordo acerca dos automóveis. Suponhamos que um novo estudo factual fosse publicado, comparando certo número de aspectos diferentes dos dois carros. Além disso, suponhamos que o primeiro carro tivesse um desempenho melhor do que o segundo, em todos os aspectos. O defensor do segundo carro talvez achasse difícil continuar dando seu apoio a esse carro, passando assim a admirar o primeiro. Semelhante reviravolta nos eventos, no entanto, é improvável por duas razões. Em primeiro lugar, é improvável que informações unilaterais desse tipo surgissem. As evidências costumam ser mais ambíguas e favorecer um dos lados aqui e o outro lado ali. Em segundo, visto que a discussão surgiu devido à consideração de caráter não exclusivamente factual, o defensor do segundo carro ainda pode sustentar a superioridade do carro dele, apesar das conclusões. Imaginamos que ele use um argumento do seguinte tipo: minha família sempre guiou carros de Chevrolet e sempre nos serviram bem. Não se abandona a um velho amigo. Não vou mudar minha lealdade agora. As duas características discutidas até esse ponto demonstram que a filosofia não trata meramente de simples descrição empírica. Terceira característica, a filosofia frequentemente se preocupa mais com o método do que com o conteúdo teórico. Diversos filósofos têm argumentado que a filosofia não tem um conteúdo próprio que a distinga. Portanto, não se preocupa primariamente ou primordialmente com o conteúdo teórico. Ao contrário, é uma disciplina de segunda ordem, que examina o método e os conceitos das disciplinas da primeira ordem. Neste sentido, a filosofia é o desenvolvimento de uma habilidade, em vez da aquisição de um corpo de conhecimento. Por quê? Porque é a filosofia que vai examinar o estudo da biologia, é a filosofia que vai examinar o estudo da história, é a filosofia que vai examinar o estudo da educação, enfim, é a filosofia que vai dar perfeição e assentimento a estas ciências. Portanto, caímos naquela lógica, a filosofia é a mãe das ciências. Portanto, não se pode estudar as filhas sem se conhecer a mãe. É como cozinharmos o nosso fungo sem fuba. Claro que algumas instituições existem. Já vi instituições que formam médicos sem grego. Já vi instituições que estudam e formam técnicos de linguística português sem latim. Enfim, então sabemos o milagre acadêmico
que está a se fazer nestas instituições, mas não queremos entrar em pormenor. É para se dizer que para se conhecer a filha ou o filho, precisa-se saber a mãe ou os pais. Quarta característica, um dos objetivos principais da filosofia é a elucidação. Uma marca distintiva da inquirição filosófica é a rigorosa reflexão na busca da clareza intelectual. Alguns filósofos analíticos contemporâneos têm se esforçado para demonstrar que uma boa porção de enigmas filosóficos são causados por enunciados obscuros. A filosofia é essa ciência que vai trazer a luz ao que parece escuro. Aliás, como diz Heidegger, os filósofos erram quando colocam o mental em uma categoria e o físico em outra. Em outras palavras, o problema mente-corpo está arraigado na discussão filosófica e não na realidade. Portanto, aqui é para dizer exatamente que a filosofia preocupa-se em esclarecer e clarear aquelas realidades que no senso comum parece obscuro, no senso comum parece não se dizer absolutamente nada. Aliás, se tivermos que perguntar o que é a morte, então começa o problema metafísico da discussão filosófica. E a filosofia vem para esclarecer. Onde a biologia vai dizer a morte é o cessar da vida, a filosofia não termina por ali. Ainda nesta discussão há muito que se diga e faz correr muita tinta. A quinta característica, a filosofia ocupa-se da reflexão crítica acerca da justificação e da evidência. A filosofia avalia argumentos e aclata proposições e alegações de veracidade. É a filosofia que luta para trazer a verdade. Numa das sessões, numa das aulas, eu já tinha dito, negar a filosofia é negar a verdade. Negar a verdade é negar a existência. Mata-se quem nega o estudo da filosofia. Não faz ciência quem nega a filosofia. Quem quiser fazer uma ciência séria. Uma ciência que não se limita apenas em decore. Uma ciência que não se limita apenas em memorização, mas em busca da verdade e da realidade, tem de estudar necessariamente a filosofia. A sexta característica, a investigação filosófica centraliza-se em uma busca de verdade acerca de questões cruciais que são perenemente discutidas por pessoas que pensam. Ok? Entretanto, a filosofia pode nascer do senso comum, mas não é do senso comum. A filosofia não é para o senso comum. Veremos exatamente com alguns exemplos. Primeiro, vamos apresentar algumas questões para darem credibilidade e evidenciar o facto que acabo de afirmar. Por exemplo, há uma pergunta: o homem é livre? Por qual princípio agimos? Segundo as questões, se aplicam a mais de um campo de investigação. Por exemplo, quando perguntamos acerca da natureza do conhecimento, estamos interessados no relacionamento entre o conhecimento científico, o conhecimento matemático e o conhecimento religioso. Este tipo de conhecimento exige o mesmo tipo de justificação ou há diferenças importantes nas exigências de evidência e certeza para os variados campos? Há diferença. Isto é para dizer que a investigação filosófica centra-se em uma busca da verdade acerca das questões cruciais. Busca todos os campos, procura a verdade de todos os campos no sentido geral. Depois temos a análise e a explicação filosófica, que envolve apelos a sistema de princípios. Aqui, nesta característica, o filósofo procura fornecer respostas que apelam a um sistema de princípios, à luz dos quais o caso em pauta possa ser aplicado. Um exemplo claro disso é a aplicação nomológica, ou lei abrangente na ciência. O botânico explica aos cravos cor-de-rosa como uma ocorrência específica das leis genéticas gerais que controlam o cruzamento de cravos vermelhos e cravos brancos. Significa, é verdade que cada ciência tem o seu campo de atuação, mas a filosofia se coloca no meio de todas as ciências para devolver a verdade, para evitar o provincianismo, pois vamos numa outra aula explicar exatamente o que é isso, e depois as elucubrações de uma mente curiosa, sem métodos próprios de uma filosofia. A oitava característica diz que a parte da filosofia se ocupa da natureza da existência ou realidade. A filosofia estuda não somente como sabemos, a epistemologia, mas também o que sabemos acerca da realidade, a metafísica. Portanto,
Esta é a última característica para dizer, embora alguns filósofos sustentem que a busca da realidade última está além do alcance da filosofia, outros afirmam que é uma investigação filosófica importante, se não essencial. A filosofia está além da razão. A filosofia está além do compreensível. A filosofia está além do tangível. A filosofia é vida.